urnas. Carol, além de Belo Horizonte, ontem a prefeita de Contagem, a prefeita Marília, também foi às redes sociais indicando que Contagem também vai ter ônibus gratuito. Isso vem acontecendo em outras cidades aqui da Grande BH, Caeté, Nova União, Nova Lima. Então, várias cidades aderindo à gratuidade no transporte no próximo domingo para levar para os eleitores conseguirem ir votar. Entre em contato com o Cetra, viu, Paulo, Carol, meu Teleweb amigo ouvinte. O Cetra ainda não se manifestou. O Cetra, que é o sindicato das empresas de transporte público aqui de Belo Horizonte, estão aguardando, ainda analisando esse decreto para se posicionar sobre essa decisão. O Sindicato do Transporte Metropolitano, que é o Sintran, informou que até o momento não está definida nenhuma operação diferenciada ou de gratuidades no sistema metropolitano que atende as cidades da região metropolitana no domingo, que é o dia da eleição do segundo turno. Então, só para trazer essas informações, Belo Horizonte, transporte gratuito para os moradores. E no primeiro turno, a gente já tinha uma decisão também do Supremo Tribunal Federal, mas Belo Horizonte não deu essa gratuidade. E agora, no segundo turno, essa alteração. Fuad Noman, prefeito, foi nas redes sociais ontem e hoje esse decreto sendo publicado pela Prefeitura de Belo Horizonte. E considero positivo, João. Acho que o que a gente puder fazer de estímulo aí para que as pessoas, né, que desejam ir às urnas possam ir às urnas. A gente estava fazendo aquele paralelo, o preço que você paga, né, caso você não compareça, é mais barato do que a passagem. Então, parece longe da realidade de muita gente. Ah, mas a gente está falando de R$ 4,50, de 3, alguma coisa. Para muita gente isso faz diferença. E faz muita diferença. Então, se a gente puder estimular, você sempre é a favor de qualquer medida que estimule, que permita que o cidadão, mesmo aquele mais carente, ele possa comparecer às urnas e exercer o direito dele de eleitor. Acredito que para a próxima eleição já tem que ter aquele debate. Será que não seria, né, viável oferecer o transporte gratuito em todas as cidades? Se a gente já começar a pensar agora, porque claro, para essa eleição, né, como o assunto veio à tona aí muito em cima da hora, a gente sabe, tem o planejamento, tem o custo, tem todo ali o trâmite para resolver. Então, obrigar agora nesse momento em cima da hora seria realmente mais complicado. Mas para a próxima eleição, a gente falando daqui a 2 anos, dá para a gente começar a discutir agora. E aí garantir que esse transporte gratuito aconteça em todas as cidades para todos os eleitores quando chegar a hora de ir às urnas novamente. E eu acho necessário, viu, Paulo, só desculpa, necessária essa discussão antecipada. A gente está no momento de discussão política que está bem polarizado. E qualquer situação, qualquer decisão que é tomada durante o pleito, durante a campanha, vai gerar essas incertezas. Então, que se discuta isso antes, já tenha uma determinação anterior para ter a gratuidade, já determinado antes da gente começar essa campanha eleitoral, para não ter esse problema de um lado ou de outro falar, é uma decisão tendenciosa, é isso ou aquilo, aí acaba com essa discussão. Eu posso desencantar vocês? Por favor. Isso não será possível, porque nenhuma lei pode determinar cumprimento obrigatório de uma responsabilidade que é exclusiva das prefeituras. Isso é uma garantia. Do mesmo jeito que o STF disse durante a Covid que era uma garantia de administração e decisão do fechamento de comércio, da liberdade de ir e vir, do abrir e fechar, liberdade de ir e vir é garantida pela Constituição, mas do abrir e fechar, do fechamento e abertura de comércio, escolas, era uma decisão dos prefeitos por Constituição. Esse caso também do transporte público está no mesmo bojo de discussão. Nenhuma lei, nem o TSE, nem ninguém pode dizer assim, será obrigatório durante a eleição o transporte público gratuito. Isso é impensável, tanto que o TSE faz como sugestão. Se você vê a decisão do TSE, é uma sugestão às prefeituras que no segundo turno facilitem o eleitor, dando a eles o transporte público gratuito. Por determinação, por lei, não poderá ter a determinação federal, central, de que todos terão que conceder naquele dia. Pode fazer o que foi feito agora. Olha, sugiro a vocês que para aumentar o fluxo dos eleitores nas urnas, nós temos o transporte gratuito e é só isso o máximo que eles podem fazer. Agora, Paulo, o STF já havia decidido no primeiro turno que estava proibido de reduzir, por exemplo, a circulação dos ônibus no dia da eleição. Não seria também, então, uma extrapolação da competência ele decidir em cima ali do que é, né, de propriedade
do município, a gente sabe, as empresas de ônibus dentro das cidades, elas são municipais, as empresas que atuam, né, entre os municípios ali, elas são de competência do Estado. A gente tem os ônibus intermunicipais, administrados pelos estados. Mas o STF atuou no sentido de falar de proibir no primeiro turno. Olha, tem que oferecer ali o transporte normal. Então, isso estaria também extrapolando na mesma linha desse pensamento? O que ele fez foi uma garantia. Ele só disse assim, se vocês têm esse comportamento e é essa escala que vocês fornecem todos os domingos, vocês não podem diminuir agora nas eleições, que era o que alguns municípios queriam fazer. Ali foi uma garantia. Ele não disse, obrigue-se que. Não, é uma garantia. Vocês têm isso e serão obrigados a cumprir aquilo que vocês deram como garantia até agora. Foi essa a decisão do STF.